Eu sinto uma graça nesta noite. Racanto ramai. Nicho rebeque jorremende adaramai. Há uma ação no mundo espiritual aqui nesta noite. Coisas que estavam impedindo pessoas de vivenciar níveis maiores de intimidade estão sendo rompidas, quebradas pelo poder que é no nome de Jesus agora. A atmosfera espiritual está em plena atividade sobre nós e entre nós aqui. E aonde houver uma ação satânica de trevas contra você, pai, contra você, mãe, contra você, filho. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Abramos nossas Bíblias, queridos. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Epístola ou carta à igreja em Filipos, capítulo 1, versículo 6. Nós iremos meditar nessa noite, meus irmãos, sobre começo e aperfeiçoamento em obras. Começo e aperfeiçoamento. Amém, queridos? Quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Assim está escrito, meus irmãos. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Repitamos, meus irmãos, em alto e bom som no 3, 1, 2, 3. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Façamos uma breve oração. Querido Deus, damos-te graças. Já podemos te sentir aqui nesta noite. Como o Senhor tem falado conosco. Tu és o Deus de bondade. Já nos despertastes a te clamar, até que o Senhor venha, para que o Senhor faça de novo. Já falaste, Senhor, que tu és o Deus que começa e que termina. Tens muita coisa ainda para fazer. E como sempre faço, eu reconheço a minha dependência pública do Teu Espírito. Porque eu sei, Senhor, que Tu és o conhecedor da necessidade da Tua igreja. Abra as portas dos céus sobre nós. Derrama a Tua glória, a Tua graça. Nos inunda com o Teu poder. Estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvirmos a Tua voz. Espírito Santo, meu amigo, seja bem-vindo entre nós. Sopra o teu vento aqui nesta noite. Toma esta casa, porque tu já estás presente. E nós cremos que tu és o Deus que se manifesta e que se revela. Seja bem-vindo, meu amigo. Em nome de Jesus te agradecemos. E toda a igreja que concorda diz: sente-se, meus irmãos, glorificando a Deus. Meus queridos, para mim é um privilégio conhecê-los. Se constitui uma alegria imensa estar pela primeira vez aqui no sul do país. E primeira vez em Curitiba. Deus faz assim, não é verdade, meus irmãos? Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Valdo, que permitiu a nossa chegada. Ao pastor presidente, pastor Wagner Gabi, que inclusive é um dos meus professores de teologia pentecostal, história do pentecostalismo. Eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado por nos permitir estar aqui. Traga um abraço do nosso pastor setorial e dos irmãos de João Pessoa para a sua pessoa. Deus abençoe. Louvar a Deus, meus irmãos, pela vida do nosso irmão Flávio. Um irmão muito simpático, né, meus irmãos? Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Flávio. Um amigo que Deus nos deu. Meu amigo, Deus te abençoe grandemente. Irmão Damaso, sua esposa, sua família. Irmã Pérsida. Todos os irmãos que compõem a coordenação dos casais da família. Qual o nome de sua esposa, meu irmão? Fugiu. Irmã Ivone, Deus te abençoe grandemente. Meu Deus do céu, ela fez um café, irmãos. Um café de mãe para nós. Nós louvamos a Deus pela vida
da irmã. Todos os obreiros, Deus abençoe os irmãos, obreiros da casa do Senhor, mocidade. Nosso irmão Zé foi me buscar ali no hotel. Deus te abençoe, meu amigo, todos os irmãos. E aos irmãos que estão sintonizados da Paraíba, minha esposa, a irmã Jaqueline, envia a paz do Senhor para a igreja recebe. Amém, meus irmãos? Minha família está sintonizada, os irmãos. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Repitam comigo assim: em obras, começo e aperfeiçoamento. Mais uma vez, em obras, começo e aperfeiçoamento. Sonoplasta, meu amigo, tu pode me dar mais um pouco de retorno? Te agradeço. Esses sonoplastas abençoados. Glória a Deus. Quando lemos, queridos irmãos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, meditamos em uma carta que foi escrita entre os anos 60 ao ano 62 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar nessa carta sobre a alegria e o sofrimento por amor a Cristo. A igreja em Filipos é uma igreja modelo, é uma igreja que tem uma representação poderosa no ministério do apóstolo Paulo, tendo em vista, irmãos, que a igreja de Filipos, ela cooperou muito com a evangelização. É uma igreja que transmitia o poder da coinonia. E vemos isso que Paulo ele vai falar quando escreve a igreja de Filipos. Essa carta, ela foi escrita num período muito complicado do ministério do apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma. A famosa carta da prisão faz parte das cartas das prisões do apóstolo Paulo. E Paulo vai expressar sua gratidão pela cooperação dos filipenses no Evangelho. E vemos isto que está escrito, Filipenses capítulo 1, versículos 3 ao 7, onde Paulo expressa: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E versículo 6 ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vemos, meus irmãos, que ainda no versículo 7 do capítulo 1, Paulo diz: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Cristo Jesus. Vemos que Paulo encoraja os crentes a viverem, meus queridos, de maneira digna do Evangelho, e fala sobre a importância da unidade, humildade e alegria. A carta aos Filipenses, ela vai expressar a alegria de um grande guerreiro em sofrer pela causa de Cristo, ao ponto do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 12, afirmar que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Versículo 13 e 14, capítulo 1, está escrito: as prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Versículo 14, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente no Senhor. Ou seja, através do sacrifício do apóstolo Paulo das prisões. Este sacrifício, as prisões, era o combustível que motivava a igreja a evangelizar, a expandir. Vemos, meus irmãos, que para Paulo, Jesus Cristo sendo anunciado e pessoas sendo encorajadas e renovadas pelo seu testemunho, era o combustível diário dele, ao ponto de não ter nenhum apego às coisas naturais, materiais, mas apenas a Cristo e ao seu Evangelho. Com isso, de forma direta, ele descreve isto em Filipenses capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sofrer pela causa do Evangelho é, meus irmãos, uma marca do ministério de Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 ao 28, ele escreve: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. E um dos maiores perigos ele enfrentou: perigos dos falsos
irmãos. Trabalhei arduamente, muitas das vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas das vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Versículo 28 ele diz: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem diz amém, meus irmãos? O capítulo 2, queridos, Paulo trata sobre a perseverança ao amor fraternal, a humildade e a santidade, como também ele toma a Cristo como exemplo de devoção e humildade. Versículos 5 ao 8 do capítulo 2 está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Capítulos 3 e 4, Paulo exorta a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito, para que os crentes prosseguissem para o alvo, imitando Paulo, para que aqueles que são inimigos da cruz de Cristo não os impedissem de viver a plenitude da convicção espiritual em Cristo e na sua palavra. Por fim, no capítulo 4, versículo 19, Paulo vai escrever grato e satisfeito pelo progresso da obra de Deus em Filipos, e diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Diga comigo: Deus supre. O capítulo que nós estamos meditando, o capítulo 1, versículo 6, ele é muito poderoso, capítulo introdutório muito poderoso. Mas o versículo 6, especificamente, que iremos trabalhar aqui, eu trouxe ele em algumas versões para nós compreendermos melhor. Numa versão de Bíblia denominada Viva, está escrito assim, o versículo 6: e eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Na Bíblia NTLH está escrito: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. A NVI: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. E na Almeida Revista Atualizada está escrito: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Vemos a primeira expressão: eu tenho certeza. Segunda: estou certo de que Deus. Terceira: estou convencido. Quarta: estou plenamente certo. Por que Paulo se expressa assim? Por causa da boa semeadura. Nós iremos meditar sobre em obras, começo e aperfeiçoamento. Pensemos bem: o coletivo só é sadio quando o individual é curado. O coletivo só é sadio quando o individual ele é curado. Já percebeu isso? Quando o individual ele é curado, ele estimula a coletividade a crescer em saúde espiritual. Por isso que a igreja em Filipos era uma igreja poderosa em obras e em espiritualidade. Porque os crentes entenderam a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho prático é transformação de vida. Paulo entende que esta obra que Deus inicia em Filipos foi uma obra bem sucedida. Porque a obra da salvação, quando ela alcança o ser humano, ela gera, meus irmãos, transformação de vida espiritual, social, emocional. A salvação, quando ela é envolvida no ser humano, gera mudança. Quando meditamos no versículo 6, Paulo dizendo: tenho por certo isso, ele refere-se a uma convicção de que a semeadura foi bem feita. Vamos desenvolver para entendermos bem o versículo 6. Louvado seja Deus. Aquele que começou,
quando ele trata, meus queridos irmãos, sobre essa expressão, aquele que começou, Paulo aqui vai escrever à igreja, usando uma expressão que os crentes filipenses estavam familiarizados, pois nos mistérios pagãos em Filipos, seus adeptos eram iniciados, a fim de se tornarem membros através de ritos qualificadores. Aqueles que tivessem sido assim iniciados, estavam preparados para entrar nas revelações maiores, ou subir de nível espiritual. Isto do contexto sociocultural. Então Paulo vai utilizar-se, quem está me ouvindo diga amém, meus irmãos. Paulo vai utilizar-se de uma expressão conhecida para afetar diretamente o ponto que ele quer. Ele está dizendo para os crentes: vocês estão vivenciando um começo de uma grande e boa obra. Para eles entenderam, é o início de um nível superior, não na visão pagã, mas sim na visão espiritual, no que se diz respeito a Cristo crescendo e sendo maturado neles. Para isso, meus queridos irmãos, glória a Deus. Visto que Deus, Ele é o iniciador e o aperfeiçoador dos crentes, Paulo expressa-se dessa maneira, visando que a igreja deveria entender essa expressão para que ela vivesse envolvida em alvos reais, não em algo fictício ou imaginário. Paulo está dizendo para a igreja: vocês estão iniciando nesta obra, a salvação chegou até vocês. Através da chegada desta salvação, vocês terão a capacidade de subir de um nível maior, um nível poderoso, não na ilusão do sistema espiritual das trevas, maligno, mas na realidade do poder do Evangelho. Paulo se enchia, meus irmãos, de tanta confiança, que quando ele assim se expressa, ele está transmitindo a convicção daquilo que ele vive. Aquilo que ele orienta a igreja em Filipos é aquilo que ele vive. Ele está dizendo para eles: do mesmo jeito, a minha religiosidade encrostada, enraizada em mim, me impedia de enxergar este poder que me elevava a revelações em Deus. Até que Cristo aparece para Paulo, e ele tem uma experiência pessoal que marcou a divisa da sua vida por inteiro. Diante disso, ele visa que a salvação é algo grande demais, é tão poderosa, ao ponto dele afirmar que esta obra que foi começada não foi por eles, foi pelo próprio Deus. Porque a salvação não é meritória diante dos nossos esforços pessoais, humanos. A salvação foi entregue, meus irmãos, pelo mérito de um só, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por todos nós e pelas nossas famílias. Quem entende o poder deste sacrifício, adore a Deus esta noite aqui. A salvação é muito grande, e nós temos o privilégio de usufruir daquilo que ela gera. Para isso iremos meditar nesta noite sobre em obras, começo e aperfeiçoamento. O tema de vocês traz uma alusão de continuidade. A obra tem que ser constante. Por isso que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo é uma mensagem de constância. Essa visão de constância, eu quero apontar aqui a vocês para meditarmos sobre começo. Quando meditamos sobre as coisas na vida, tudo tem um começo. Se você se forma, houve um começo, houve um preparo. Você se preparou, fez um curso pré-vestibular, você prestou um vestibular, prestou um concurso, ou fez o Enem para entrar ou ingressar na universidade. Sim ou não, meus irmãos? Tudo tem um começo. Se você quer perder peso, existe o começo do seu preparo. Você se organiza os seus alimentos, sua dieta é organizada. Se você quer se qualificar, buscando uma qualificação em uma outra língua, existe o começo. Você vai começar a aprender as vogais, coisas que você
nem sabia que existia, você vai perceber que existe e é necessário, coisas mínimas, porque tudo tem um começo. Diga comigo, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E quando falamos de começo, começo se remete à primeira parte de uma ação ou coisa que se estende no espaço ou no tempo. Falar de começo é falar de princípio, falar de começo é falar de origem. A obra, antes de ser materializada, ela é pensada, organizada. Há um projeto para que haja ordem, porque sem ordem nada funciona bem. A primeira obra realizada, meus queridos irmãos, foi a obra espiritual. Devido à queda do homem, Gênesis 3,15, vemos que a obra da redenção é anunciada. Está escrito: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A primeira obra poderosa na Bíblia, em termos espirituais, é a obra da redenção, depois da criação, sendo anunciada para nós desde o Antigo Testamento. Para que a crucificação de Cristo aconteça em séculos a posteriori, primeiro existe uma promessa, um anúncio, o começo de uma grande obra. Para isso vemos que a obra da redenção é comunicada e a destruição de Satanás é decretada. Vemos isto, percebemos que tudo se materializa: encarnação de Cristo, vida de Cristo, ministério, calvário, ressurreição, promessa de arrebatamento da igreja. Tudo isso se materializou até o dia de hoje. Vemos que isto ainda se cumpre. Diga amém, meus irmãos. Diante disso, a nossa vida cristã, ela precisa estar em ordem. Como é que a minha vida familiar vai ser uma vida sadia se a minha vida com Deus está sem ordem? Eu não posso ter uma família saudável se a própria saúde, que é Deus, não habita em mim, pelas minhas negligências e irresponsabilidades. Nós estamos em obras. Como eu estou 2 dias aqui, eu quero trabalhar hoje sobre você se autoanalisar. Vamos fazer uma autoanálise. Quando falamos sobre isso, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma expressão que eu anotei hoje à tarde. O grande problema de algumas pessoas não usufruírem de níveis maiores em Deus, em poder e graça, é pelo fato de pensarem que o levantar das mãos no momento do convite, ou frequentar os cultos nos domingos, vai fazer com que a obra se desenvolva nele. Tudo tem um começo, e para isso precisa-se de entrega a Deus completamente. Diante disso, a primeira obra que nós devemos analisar é: como eu estou diante de Deus no que se diz respeito à minha entrega. Levantar a mão no convite não significa salvação, porque a salvação tem que ser conquistada dia após dia. Amém, meus irmãos? Diante disso, a obra que Deus começa a fazer em você a partir da tua conversão, ela só vai se desenvolver de maneira potencial quando você se entrega completamente. Tem pessoas que se entregam aqui, até congregam, até frequentam a igreja, são dizimistas, até se batizam nas águas, mas vivem uma vida ambígua, uma vida dupla. Na igreja ele é uma coisa, em casa é outra, ambiente de trabalho é outra pessoa. Você não conhece, ele tem várias identidades. Então, para que a minha família ela desenvolva bem em Deus e perante a igreja, perante a sociedade, eu preciso entender que a entrega tem que ser completa. Deus, meus queridos irmãos, Ele quer você por inteiro. Ele nos quer por inteiro. Ele está presente aqui nesta noite. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que a obra se desenvolverá quando eu entendo que eu preciso me entregar. Diante dessa perspectiva, você tem que fazer isso de maneira pessoal. Porque o seu coordenador, ele pode pegar no seu braço, ele pode dizer assim: venha para a festividade,
Venha para o ambiente da confraternização da família. Vamos para a evangelização, vamos. O seu pastor, ele pode lhe convidar, ele pode falar com você, ele pode ligar. Aí você pode até vir, por respeito. Mas não adianta vir por respeito, se você mesmo não quer vivenciar esta obra. Então estar no ambiente sem viver a conversão genuína é se auto-sabotar espiritualmente. Por quê? Porque você conhece a verdade. Nós conhecemos o que as Escrituras diz a respeito disto. Sabemos o que é pregação, sabemos o que é louvor, sabemos na letra e na prática. Aleluia. Vivemos em uma geração, um tempo que a pós-modernidade tem pregado uma visão do estar e do não ser, para que a minha família entenda que a obra tem que estar em pleno desenvolvimento, em pleno dinamismo. Eu tenho que entender o que é ser uma obra em desenvolvimento. Não sei se é de costume de vocês, também não é meu, mas eu sinto direção para nós interagirmos, tendo em vista que é uma confraternização de família. Fale com o seu amigo ao seu lado e pergunte para ele: você é uma obra em desenvolvimento? Pode ser mais forte e diga assim: você é uma obra em desenvolvimento? Primeiro ponto que precisamos entender desenvolvendo esse assunto é: quem eu sou para quebrar essa visão da autossuficiência? Porque o versículo 6 que vocês escolheram, Paulo está quebrando uma possível visão de autossuficiência. E nós já falamos sobre isso. Quem sou eu? Eu vou falar quem é você. Quem somos nós? Todos nós somos tendenciosos a pecar. Dentro da igreja não existe ninguém superior a outro. Com terno ou sem terno, todos nós somos naturais, porque somos humanos. O erro jaz em nós devido à natureza caída. Diante disso, nada que fazemos consegue retirar a culpa do pecado. As nossas boas obras, nossas qualificações, nossas profissões, nossas poderosas visões empresariais não nos perdoam. Nada disso retira a culpa que só o sangue de Cristo tem a capacidade de tirar. Por isso, quem somos nós? Tendenciosos ao erro, tendenciosos a resvalar os nossos pés na caminhada cristã, sim ou não, meus irmãos? Então, primeiro ponto, eu tenho que entender que eu sou um miserável pecador. Para que a minha família desenvolva, eu tenho que entender que eu não sou superior em termos de espiritualidade. Acima de ninguém eu sou maior. Todos somos iguais, porque estamos ainda aqui. Estamos em obra, começo e aperfeiçoamento. Essa visão da autossuficiência tem que ser quebrada, porque eu preciso de Deus. Oh glória! Nós precisamos de Deus. Você pode ser um grande filho, você pode ser uma ótima esposa, você pode ser um grande obreiro, mas se você não vigiar, você tropeça. Isso demonstra a nossa fragilidade diante do mundo espiritual. Por isso que a obra tem que ser despertada em nós, para que o fluir da fonte venha com intensidade. Eclésia. Fonte com pedra em cima não jorra água com intensidade. Só aparenta que é alguma coisa por causa da umidade que existe ali. Tem uma aparência. Deus não te quer úmido, Deus te quer transbordando.
Deus não te quer úmida, Deus te quer transbordando, para que a obra dele se desenvolva. O que Deus quer de nós aqui nesta noite, na abertura da confraternização, é intensidade. Seja intensa, seja intenso. Entenda quem é você. Sinto Deus aqui entre nós nessa noite, meus irmãos. Quem sente a presença de Deus aqui? Primeira obra tem que ser em mim. Dentro disso, quem sou eu? Frágil. Dentro disso, confronto, autossuficiência. Aquele ali é um grande pecador. Vigia não. Pastor José Carlos diz o seguinte: aqui, meu filho, ele toca assim, ó. Não é toicinho não, é carne. A filha da irmã, aquela família é assim por causa disso. Cuida da tua. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuida. Se nós olhássemos para nós mesmos e cuidássemos mais de nós, perderíamos menos pessoas. Por isso que vivemos nesse contexto sufocante do apontar, do criticar, do humilhar famílias de terceiros, e não olhar que eu primeiro sou obra. Então esta noite Deus está dizendo para alguém: para de apontar para os outros, aponta para si. E diz para Deus: eu sou uma obra em desenvolvimento. Eita, eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu sou uma obra em construção. Exigir de terceiro é fácil, mas se auto-exigir, se auto-confrontar, se auto-purificar, dificílimo é, mas é necessário. Necessário demais. Vamos lá. Você está andando no caminho, começa a chover forte. Do nada você entra numa estrada de barro, suja os pés. Você vai chegar em casa com os pés limpos ou sujos? Lava os pés. Você tem que lavar os pés. Não esperar que alguém lave os meus pés. Entenderam o exemplo? Lave os seus pés. A obra que sou, despertando em mim essa consciência, me faz me autoanalisar. Eu preciso lavar os meus pés. Introspecção. Na psicologia, irmãos, a introspecção significa descrição da experiência pessoal em termos de elementos e atividades. Você mesmo tem que se autoanalisar. Os pés estão sujos. Do mesmo jeito é quando eu entro aqui. Olha para os teus pés, vê se tem lama. Antes de criticar os pés dos outros, me permita, meu pastor, mas é a mensagem. A crítica tem dominado de maneira aterrorizante o ambiente congregacional, que tem intoxicado famílias que antes eram grandes cooperadoras da obra, mas devido a uma obra intoxicada, ele destilou veneno e intoxicação em outras obras e afastou de perto do convívio de cooperação. Porque quem não se autoanalisa afasta pessoas do seu convívio de cooperação e tendem a culpá-las porque saíram. Pessoas assim tendem a ficar só. Mas Deus não nos levantou na obra para estarmos só. Deus nos levantou na obra para estarmos juntos, de mão dadas. Jesus, ele sempre despertou essa visão de cooperação nos discípulos, de 2 em 2, nos 12, nos 70, de 2 em 2, becos, falados, prega o evangelho, vai, fala do reino, e voltaram o quê? Testemunhando, dizendo, houve cura, houve libertação. Aí depois ele vai confrontar isso da autossuficiência. Glorifiquem, porque o nome de vocês está escrito no livro.
Jesus estimula a cooperação e ao mesmo tempo confronta uma possível visão de autossuficiência. Curou porque foi eu. Alguma coisa aconteceu porque foi eu que fui. Não. Glorifique porque o nome de você está escrito. Quem glorifica a Deus por isso, irmãos? Eu glorifico. Cadê o segundo? Autoanálise. Meu Jesus. Não vai haver afastamento, haverá aproximação. Porque Deus, Ele trabalha em você, obra. Para te tratar, para tu não se perder e não fazer com que outras pessoas se percam. A tua família depende de você, com saúde, não doente. Eita, que Deus está curando obras aqui nesta noite. Quem entende o poder da cura de Cristo aqui liberada sobre as nossas vidas aqui? Há um Espírito que cura pessoas individualmente em pontos específicos e determinados. Você é uma obra que precisa de saúde para sobreviver. Oh, glória. Agora essa obra, Thales, que é frágil, que assim procede, é uma obra, irmãos, carente. Porque quem critica muito, quem aponta muito, quem gera afastamento são pessoas que precisam de pessoas e não reconhecem. Primeiro, reconheça que você precisa de Cristo. Segundo, entenda, você precisa de gente. Foi isso que nós conversamos hoje à tarde, lá no irmão Damaso. Precisamos de gente. Amar gente. Não a patente, mas a pessoa. Não porque ele tem um curso, uma graduação, uma patente no âmbito político aqui de Curitiba. Ah, ele é riquíssimo. Ah, eu vou me aproximar. Não. Se aproxime da pessoa. Essa é a visão de reino. Obra. Você é uma obra que precisa primeiramente de Deus, segundo de gente, para viver bem e crescendo saudável. Quem diz amém, meus irmãos? Agora essa obra, quando reconhece que tem Cristo, todos nós, irmãos, que estamos em Cristo, vivemos em novidade de vida. Toda igreja, novidade de vida. A obra que está em construção, você especificamente. Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo escrevendo diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Na morte de Cristo fomos sepultados. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando eu entendo que eu sou uma obra, me converto a Cristo, essa minha conversão vai me fazer viver em novidade de vida. Essa novidade de vida, vemos Paulo endossar em 2 Coríntios 5,17. Alguém, assim que alguém está em Cristo, nova criatura ela é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma obra que em Cristo, reconhecendo Ele, você não vive mais aprisionado às coisas passadas, ao teu passado traumático, a tua vida pregressa, a tua vida de trevas que tu vivenciaste, quedas, tropeços, vergonhas que o mundo velho, que o pecado gerou em você, marcas aterrorizantes, horripilantes que tu tiveste no teu passado. Em Cristo tu vives agora em novidade de vida, em novidade de vida, em novidade de vida. Por isso que nesta noite estamos na confraternização da família dizendo: para que a minha família viva bem, eu preciso ser uma obra envolvida no Evangelho de Cristo, entendendo, eu sou uma nova criatura, em Cristo vivo transformado e transformando pessoas por aquilo que vivo, por aquilo que prego, por aquilo que sou, porque eu sou obra. Só quem é obra?
Levante a mão por alguns segundos e adore a Deus. Eu sinto que uma graça de Deus está dominando este lugar aqui. Moradias Paraná está tomada por uma conscientização. Somos obra, somos obra. Só quem pode levantar uma de suas mãos e dizer para Deus: somos a tua obra, Senhor. Somos a tua obra, Senhor. Somos a tua obra, Senhor. Tu começaste, aperfeiçoa. Que me desce a calamacha. Eita, ramaca, mácia. Olha Deus te dominando, mulher. O tuiata camanacha. Amém. Olha o renovo espiritual te dominando. Tu és uma construção que está sendo afogueada agora pelo fogo do Espírito Santo. Não é fogo de palha, é o fogo do Espírito que está te envolvendo, obra. Eu te quero intensa, eu te quero intenso, eu te quero inundado, eu te quero inundada, eu te quero inflamado, eu te quero inflamada. Recebes o enchimento de poder sobre ti agora. Tu és obra, recipiente dos mistérios de Deus. Eu sinto uma graça nesta noite. Há uma ação no mundo espiritual aqui nesta noite. Coisas que estavam impedindo pessoas de vivenciar níveis maiores de intimidade estão sendo rompidas, quebradas pelo poder que é no nome de Jesus agora. A atmosfera espiritual está em plena atividade sobre nós e entre nós aqui. E aonde houver uma ação satânica de trevas contra você, pai, contra você, mãe, contra você, filho, contra você, filha, Deus está desarticulando hoje, está te dizendo: tu és obra, tu és obra, tu és obra, tu és obra, tu és obra. Aonde tem sangue de Cristo, Satanás não toca e não frustra a sua manifestação. Então começa a adorar, porque o poder das trevas está perdendo o controle, perdendo o domínio. O envolvimento que antes era do adversário está passando agora para o envolvimento do Espírito. Envolvimento do Espírito. Tu estás sendo dominado agora, a obra, pelo envolvimento onda ai me camai do Espírito. Sente Deus. Eu vou deixar vocês adorar por alguns segundos. Eu estou ouvindo línguas estranhas aqui no altar. Os crentes pentecostais de Curitiba estão aqui. Eu já posso ouvir as campainhas tocando. Oramanda candora canta da calamacheira becando. Andemendo que me desce que ele me terra vanara macando. Andiriminicho tocomondora manda candará. Raci entre elécia. Diz o Espírito: estou entrando em espaços minúsculos. Andirimianto colimi desce a ti que mandar ao axi. Estou preenchendo para impedir grandes desastres. Não vai haver tragédia, não vai haver escândalo, não vai haver frieza, vai haver complementação da obra, aperfeiçoamento. Diz o Espírito que inunda este lugar. Olha os cânticos espirituais voltando para a tua boca. Deus está ouvindo o teu pedido de socorro. Coisas que tu não conta para o teu cônjuge, para a tua casa. Deus está te respondendo nesta noite. Te prepara. Eu sou socorro. Tu estás em meu tratamento. O Espírito está te tratando de dentro para fora, arrancando as setas envenenadas do diabo na tua vida emocional hoje.
esse pensamento de deixar a casa, esse pensamento de deixar a família, o amor que se esfriou, formação do inimigo em ti, obra, para te desconstruir, mas de maneira pessoal, o céu está te dizendo, não vai prevalecer. O antídoto pelo poder da palavra está sendo derramado sobre a vida de alguém aqui. Tu não vai deixar a tua casa, tu não vai deixar os teus filhos, tu não vai macular o nome da tua família, tu não vai desonrar a tua moral, os teus pais não ficarão escandalizados, vai ter honra no lugar de desonra. Deus está dizendo, não vai haver destruição na obra. Seja aperfeiçoado hoje. Quem tem glória adora, quem tem mistério libera, quem é pentecostal reage, tu é obra. Tem obreiro obra aqui, tem obreiro obra, somos obras. E calachai. Uma coisa que tem afetado muito, irmãos, é que você tem que entender que aquilo que se passou ficou para trás. A tua família, a nossa família não pode ser prejudicada por coisas passadas. Mas não sai da minha memória, não sai da minha cabeça. Entende? Jesus te perdoou. Tu és uma obra perdoada. Tu precisavas ouvir isso hoje. Espírito te diz, eu já te perdoei. Por que tu fica se martirizando? Entende o poder do perdão hoje que te liberta. Irmãos, orem, porque o mundo espiritual está se movendo entre nós aqui. Se o perdão de Cristo te alcançou, os teus pecados perdoados, uma borracha foi colocada por cima daquele papel, apagou tudo. Mas tem coisas que você tem trazido para a tua família, obra. Tu pode adoecer os teus, se tu não entender o poder do perdão. Mas quem acredita, irmãos, que tem obras que vão entender o poder do perdão nessa noite? Quem acredita diz amém. Por que, Thales? Efésios 2:10 está escrito, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos obras de Deus, feitas para boas obras. Se Jesus te perdoou, entenda o poder do perdão e pare de se lamentar. Vida nova. Usufrui do que Deus está fazendo na sua vida. Usufrua do que Ele está construindo em você e permitindo que você construa para os seus. Você é obra. Para isso, você tem que entender o poder do perdão para operar boas obras. Quem diz amém, meus irmãos? Criados por Deus para boas obras. Entendendo assim, começo e aperfeiçoamento, nós iremos concluir a participação de hoje com essa visão. Você é uma obra. Amanhã nós iremos trabalhar do coletivo. Hoje a direção foi para que nós fizéssemos uma introspecção. Eu sou obra. Você pai é obra. Você mãe é obra. Você filha é obra. Você filho é obra. E nós iremos entender amanhã o poder do coletivo, da obra na família em desenvolvimento. Com a permissão do pastor, fiquemos em pé nessa noite, meus irmãos. Jesus está aqui. Eita. É camacho, andaramacanda. Eu sinto a espontaneidade do Espírito Santo. Sem forçar nada, Ele está presente. E nós podemos cantar essa noite. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz canta, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Canta, né, relaxa. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Todos mais uma vez, és fiel, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, Eu cantarei da bondade de Deus. Ele está presente aqui. Era marcando cheia, me alcoiante, quer me ai. A oração que eu vou fazer para pessoas específicas aqui. Você é uma obra que você sabe que você precisa melhorar. E tem pontos que você sabe que existem em você, que só Deus pode mudar. Para que a sua família goze desta saúde, você tem que reconhecer que precisa dela. E Deus me orienta a dizer assim para vocês: você que se sente assim, com coisas que precisam ser ajustadas, configuradas, que só Deus em você pode fazer, e quer receber essa oração por amor da sua família, saia do seu lugar, obra, e venha aqui na frente que nós iremos orar por você. Eu espero. Venham. Eu espero, porque tem e vai vir. Jesus quer tratar com você, obra. Vem, porque tu precisa dele. Chegou a primeira obra, cadê a segunda obra? Vem. Isso, meu irmão. Glória a Deus. Pode vir. Jesus está aqui, meus irmãos. Vem receber saúde e obra. Vem receber cura, obra. Graça de Deus. Sei que és meu Pai. Venham. Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tem famílias que estão vindo juntas. Podem vir, que tem mais, irmãos. Oh, glória. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei na bondade Venham. de Deus.
Até pessoas chorando aqui no altar. Vem obra. És fiel em todo tempo. Tem saúde de Deus para famílias aqui. Em todo tempo. Tem cura espiritual para o espiritual. Tuca, checa, barrata, raba, esquerda da reba, Que tenho, venham, vontade de Deus. eita, ei, show, benequenera bicanda. Anda, A secando bondade me seguirá, Senhor. brechas estão sendo A fechadas. bondade me seguirá. A construção não vai ter infiltração, diz o Espírito. Eu me rendo. A obra não vai ter vazamento. A unção do Espírito vai transbordar sobre os teus, sobre os teus, sobre os teus. Adora a obra, adora a obra, adora a obra. Libera o que tu trouxe para o teu construtor aqui. O teu xarabacandarahaxe. Bondade me seguirá. Eita, que Deus está presente. Senhor. Eu me rendo a ti. O meu ser entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tem casais orando, orem. É uma introspecção. Vai apresentando a Deus. Eu já começo a orar. Todo tempo. Mas apresenta no altar aquilo que está atrapalhando. Em todo tempo tu Aquilo que precisa ser tocado, configurado, ajustado. Apresenta a Deus. Lança sobre ele agora, vai. cantarei a bondade de Deus. Se os irmãos quiserem entrar para ministrar sobre eles, para orar. Se alguém sentir direção, faça isso. Em todo tempo. Está se reconciliando uma vida para Jesus. Todo tempo. Foi fraco, meus irmãos. Abra a boca, obra. Uma vida voltando para a casa do Pai. Todo fôlego que tem. A obra vai continuar, serva de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Glória! Glória! Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Eita. Estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Não somos perfeitos. Estamos em obra. Mas tu nos tratasse hoje. Devemos fazer uma autoanálise. Devemos fazer introspecção. Porque muitas das vezes o nosso ego, a nossa natureza caída, quer falar mais alto do que o teu espírito. E tem coisas que precisam ser ajustadas, configuradas, saradas. E esta noite tu estás aqui para isso. Contempla todos que estão presentes no teu altar. Famílias que precisam de uma intervenção poderosa, porque só tu pode resolver, ajustar. Psicologia, psiquiatria não resolve. Coopera, mas não resolve. E muitos estão aqui precisando de intervenção crucial. A sentença das trevas é morte, é destruição. Mas a sentença vai ser mudada pelo poder do teu nome. Porque somos família, somos igreja. E nós estamos com as mãos erguidas para o construtor dela. Sobre os casais, sobre filhos, maridos, mães,
homens, mulheres, jovens que vieram aqui, que reconhecem que precisam de Ti, Senhor. Eu te peço humildemente, meu amigo, derrame sobre eles a Tua presença. Vai mudando esta construção agora. Aqueles que são batizados com Teu Espírito Santo, renove-os agora em línguas estranhas. Aqueles que ainda não são batizados com Teu Espírito Santo, vai selando esta obra hoje. Batiza com Teu Espírito agora. Quem não é batizado, abra a boca para glorificar, porque Jesus pode selar a obra hoje. Através do morador, o Espírito Santo está em você. Ele quer te incendiar, Ele quer te inundar a obra. Se esvazia, enche Deus, enche Deus. Do altar à portaria, na congregação de Moradias Paraná, sejam todos inundados pelo poder torrencial da presença de Deus agora. O coral continua cantando. Cantem, adorem, adorem, porque quem começou a boa obra vai aperfeiçoar. Quem começou a boa obra vai aperfeiçoar. Quem está comigo adora, intercede. Em nome de Jesus, vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. O sentimento vai voltar, o apego vai voltar, a paixão do primeiro amor vai voltar, o respeito, a obediência, a conversa pacífica, o diálogo. Jesus vai salvar os teus, mulher, vai trazer o teu de volta para a casa do Pai. Tu estás orando, é para a mulher aqui, vai voltar, vai voltar, vai voltar a obra. A bondade me seguirá. Cantem, Me seguirá, cantem, cantem. a bondade me seguirá, Senhor. Todo espírito de ansiedade vai embora. Me seguirá, me Toda síndrome do pânico na família, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, vontade de sumir, de desaparecer, de deixar tudo sobre esta obra, Senhor, nós repreendemos hoje, porque tem vida, tem vida, tem vida. Estamos profetizando hoje que a região do mundo espiritual de Moradias Paraná está sendo dominada pela vida. Todas as nuvens de demônios que tentem reger esse bairro, todas as nuvens negras de demônios que tentem organizar o seu sistema neste bairro para destruir casas, para destruir obras, está sendo quebrado, 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 quebrado nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Agora, obra, recebe vida. Adora a Deus. Onde está a segunda vida para Jesus aqui nesta noite? Continue. Se puder abraçar seu filho, abrace. Se puder abraçar sua esposa, abrace ela. Se puder abraçar o seu esposo, abrace ele. Diga para ele, diga para ela: você é obra, você é obra, somos obra, somos obra. Abrace e transmita esta graça que você está recebendo, porque tem cura no abraço, tem saúde no abraço, tem perdão no abraço, tem reconciliação no abraço, tem cura para obras aqui. Eu cantarei da bondade de Deus. Tem mais alguém nesta noite, meus irmãos, que quer renovar a aliança com Jesus? Eita, que maravilha. Uma vida já voltou. Eita, se quiser voltar para os seus assentos, voltem rapidamente, 2 minutos. Mas eu não posso deixar de fazer o convite. A senhora, minha irmã, que voltou para Jesus, fica aqui na frente. O irmão, fique com ela também, para ela não ficar sozinha. Alguma irmã fica com ela. Tem mais alguém entre nós aqui? Que graça de Deus. Alguém está sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos? Se puder, permaneça em pé. O pastor vai concluir o trabalho. Aonde está a segunda vida para Jesus? Você que não é crente, ou você que está afastada dos caminhos do Senhor e veio para este culto, alguém te convidou,
você está ouvindo a palavra. Se você deseja renovar a aliança com Jesus, você que está afastado, a noite é hoje. Se você não é crente, quer aceitar Jesus como Salvador, a noite é hoje. Cadê a segunda vida para Jesus? Tem mais alguém entre nós que não é crente e deseja recomeçar? Eu te convido. Se você estiver perto dessa pessoa que não é crente, convide ela. Convide ele. Tem alguém do seu lado que não é crente? Convide ele, convide ela. Pergunte para ele: você quer ser uma obra em construção? Se possível, traga-o aqui. Traga aqui. Jesus está aqui nesta noite em Moradias. Tem mais alguém, meus irmãos? Se tiver alguém nos assistindo pela transmissão do YouTube, do Facebook da igreja, você que não é crente está pelas redes sociais. Se você desejar nesta noite renovar sua aliança com Jesus, ou aceitar Jesus como Salvador, digite no chat do YouTube ou nos comentários do Facebook: eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Que nós estaremos orando por você depois. Tem mais alguém? Última vez? Não tem? Diga comigo: em obras, começo e aperfeiçoamento. Que Deus abençoe a todos. Venham amanhã e convide mais pessoas. E o trabalho volta para quem é de direito, pastor Luiz Valdo, ou a coordenação, para orar por esta obra.